Vamos aplaudir o Senhor então, bem bonito. Glória a Deus. Boa tarde. Tá bom? Sente, por favor, que estamos com alegria no coração. Estamos vivendo tempos de glória. Amém, pessoal? Nós estamos estudando aqui os sonhos. E com certeza Deus tem dado sonhos para você. E esses sonhos vão se cumprir. Não vão ficar só nas letras, né? Não vão ficar apenas no formulário daquilo que você colocou como meta. Mas vai se cumprir na sua vida, na sua casa. Diga amém por isso? Nós vamos para Gênesis, vamos estudar a palavra de Deus. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais dos propósitos. Mas Gênesis 37. Todo sonho, ele tem um preço a ser pago. Concorda comigo, sim ou não? Todo sonho tem um preço a ser pago. Já ouviu falar? Nada nessa vida de graça? Nada. Não existe nada de graça. Nem injeção na testa, né? Não existe nada de graça. Tudo tem um preço a ser pago. E quando se trata de sonhos, eu acredito que tem gente que passa uma vida toda lutando para realizar um sonho. É ou não é? E o preço que ela paga é baixo ou é alto? É alto. Posso falar mais. Altíssimo. Nunca foi fácil, né? Nunca. Se fosse fácil, estava todo mundo realizado na vida, ninguém desistia de nada, todo mundo ia ser salvo assim facilmente. E a gente sabe que não é por aí. Existe um preço muito alto a ser pago. Tanto pela nossa salvação, que Jesus já pagou o preço, mas mesmo Ele tendo pagado o preço, nós ainda temos que fazer a nossa parte aqui. É ou não é? Enquanto estivermos vivos, até chegar o dia em que o Senhor nos chamar, nós precisamos pagar um preço. O preço da obediência, o preço da responsabilidade, o preço do comprometimento, o preço de estar sempre servindo. Isso é uma coisa muito difícil. Mas nós vamos chegar lá no final da caminhada e vamos falar como Paulo. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira, mas eu fiz o quê? Eu guardei a fé. Eu fui firme até o fim. Os sonhos que Deus tinha para concretizar, Ele concretizou. Paguei o preço que tinha que ser pago. E agora estou aqui. Não só desfrutando, mas também agradecido. Porque até aqui o Senhor me ajudou. Glória a Deus. Gênesis 37, versículo de número 4. Nós vamos entrar aqui na mensagem de hoje. Todo sonho tem um preço a ser pago. Diz assim a palavra. Gênesis 37, versículo 4. Quem encontrou, diga graças a Deus. Então vamos ler. Diz assim a palavra. Vendo, pois, seus irmãos, que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, fizeram o quê? Aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos. Por isso faziam o quê? O aborreciam ainda mais. Existe um preço a ser pago quando você tem um sonho. O primeiro preço que o José vai pagar, ainda na sua juventude, ainda no início da vida dele, foi o preço de ter que lidar com a inveja e a rejeição. O pai dele amava ele mais do que a todos os seus irmãos. Ele tinha algum problema com isso? Isso era uma culpa dele? Não. Como provavelmente você tem um sonho, você tem uma ideia, você tem um projeto, você pensa em fazer algo, você começa a falar isso. Aí as pessoas começam a olhar para você e começam a fazer o quê? Invejar. Começam a não gostar da pessoa. Pera, eu não fiz nada de errado para ela e ela ainda assim não gosta de mim. Que motivos eu dei para não gostar de mim? Ele não tinha dado nenhum motivo. Mas se ele tinha um sonho e se ele expôs isso, aquilo para alguém, aquele sonho para alguém, ele corria esse sério risco de ser invejado. Por isso aqui já vem um primeiro entendimento que a gente tem que ter na nossa caminhada, é que sonhos que você tem, coisas que você sabe que um dia você pode alcançar, nem sempre você vai chegar a expor para ninguém. Você tem que expor para quem realmente sonha junto com você e tem interesse no seu sonho. E ela não tem inveja de você. Você sabe que se você contar para ela, ela vai ficar feliz. Ela não vai ficar pensativa. Ele, infelizmente, não tinha essa maturidade. Ainda tinha 17 anos nessa época. Uma pessoa com 17 anos, ela não está com a cabeça formada ainda para nada. Concorda ou não? Tem muita coisa boa já, tem muitas qualidades. Mas ainda não está preparada. E ele não estava. Aí ele conta, os seus irmãos já olhavam para ele, já não tinha aquele relacionamento pacífico, porque todos os erros que os irmãos cometiam, ele chegava e ia lá e falava para o pai. Chegava, pai,
O meu irmão fez tal coisa. Aquilo começou a aborrecer. Aborreceu os seus irmãos. E eles começaram, quando ele conta dos sonhos, a ter uma inveja. E eles vão começar a rejeitar ele. Está lá o José ali naquela situação, um determinado dia andando, normalmente como qualquer pessoa, foi lá onde eles, para trabalhar, cuidar das ovelhas, que era o que eles estavam fazendo juntos, e eles começaram a ficar com raiva dele, disse, lá vem um sonhador morto. Vamos ver o que vai ser do sonho dele a partir de agora. Aquela inveja, aquela rejeição, aquela vontade de sacanear com ele. Eu não sei, mas com certeza muitos de nós já passamos por isso algum dia. É ou não é? Você percebeu que a pessoa estava com raiva de você, que se ela pudesse, ela fazia o quê? Ela te matava? Alguém já percebeu isso um dia? Às vezes num ambiente familiar, num ambiente de trabalho. Quem trabalha em algum determinado lugar, por exemplo, que trabalha com meta, e as pessoas têm acesso, né, a ver o que a outra está fazendo ou não. Ela percebe, esse aqui já chegou à meta dele, ele já está feliz, hoje é dia 20 ainda, e ainda está chegando o dia 30 daqui a pouco, eu não tenho meta batida ainda, ele já bateu. As pessoas começam a fazer o quê? Ficar com ódio da outra, sem ver nem para quê. Ela não fez nada para ela, de contrário. Mas só pelo fato da pessoa ver a outra desenvolver, elas fazem o quê? Criam uma rejeição. Elas começam a criar uma rejeição. Nós precisamos entender isso. Você tem sonhos? Vai ter horas que as pessoas vão rejeitar por causa do seu sonho. Não por causa do seu caráter ou de quem você é. Mas porque o sonho que você carrega é grande e o diabo sabe. E ele vai usar situações e pessoas para tentar nos abonar. Para tentar fazer isso, ó. Nos colocar para baixo. Nos fazer diminuir a nossa intensidade. Ou até mesmo desacreditar do sonho que ele tem para nós. Aí eu vou pular com você para o capítulo ainda 37, versículo 24. Vamos lá? Ele tem que lidar com a rejeição, com a inveja. Aí tem um detalhe muito interessante. Versículo 24. Diz assim. Mesmo capítulo 37. Só que agora o versículo 24. E tomaram-no e fizeram o quê? E lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Naquela época era comum, né? Geralmente era muito seco, né? O território, segundo alguns historiadores, falavam que não era comum a chuva como nós temos hoje, né? Tem um período de chuva e tem aquele período mais de estiagem. Lá naquele lugar, naquela região, naquela época principalmente, era um lugar onde que chuva era uma exceção. A água era só nos mares lá. Era muito raro. Não era comum. Escavaram lá, tinha um poço lá, que aquele poço com certeza estava inativo, não tinha utilidade para buscar água nele. E aí eles jogam o José lá dentro, com o intuito de os dias passarem, o tempo vai passando e ele já está sepultado. José está sepultado. A intenção dos irmãos era essa. Era sepultar o José. Era acabar com os sonhos dele. Tanto é que se você ler os versículos anteriores, eles vão dizer, lá vem um sonhador mor. Vamos ver o que vai ser dele a partir de agora. Eles intentaram matar. Aí teve um chamado Judá que falou, não vamos matar o nosso irmão. Ele é sangue do nosso sangue. Não vamos matar ele. Aí eles observaram ele lá dentro. Os dias estavam passando. Na proporção que os dias passavam, eles estavam lá. O José estava lá na cova. E eles estavam lá fora batendo papo. Depois você lê a história toda. Eles estavam lá conversando e se alimentando. E o seu irmão como? Na cova. Interage, gente. Todo mundo está acordado ativo, amém? Então ele está lá dentro da cova, preso. Os dias estavam passando. E a tendência é que com o passar do tempo, José, daqui a pouco ia sentir fome. Ia ter muitas necessidades. Não tinha como sair dali. Ele ia morrer. Ele ia morrer como ovelha muda lá dentro do matadouro. Sem poder fazer. Aí um deles, o Judá, eu já falei para você, teve misericórdia, né? Não, ele é nosso irmão, é sangue do nosso sangue. Nós não vamos matá-lo, não vamos carregar sobre nós essa culpa. Vamos vender, lá vem uma caravana de ismaelitas. Vamos vender ele para que ele seja um escravo. Aí vai para o capítulo 39, vamos vender ele. Nós vamos vender e vamos falar para o nosso pai que ele morreu e pronto. Aí a gente resolve o problema. Capítulo 39 de Gênesis, versículo 1.
O José naquela situação estava desamparado. Era o preço do sonho que ele tinha. Às vezes o desamparo. Alguém já se sentiu assim, desamparado? Ninguém falou comigo? Só 2, 3 pessoas? 4? Está aumentando. 5, 6. Cadê? Tem mais? Alguém já sentiu nessa situação? Estou desamparado, não tem ninguém por mim. As portas se fecharam, não estou trabalhando. E ninguém até hoje me observou. Acho que todo mundo um dia já passou por esse processo, né? Mas faz parte do sonho também. Amém, gente? Faz parte. Diz assim, capítulo 39, versículo 1. Ele foi vendido. Diz assim, e José foi levado para onde? Para o Egito. Aqui vale um comentário, a gente já comentou isso algumas vezes, mas nunca é demais. O José, ele foi tirado do seio do seu pai, de onde ele tinha lá uma vida livre, vou usar esse termo, onde ele poderia sair a qualquer hora. Ele via lá os erros dos irmãos, ele ia e comentava isso com seu pai, e o seu pai recebia. Estava vivendo uma vida normal como qualquer jovem de 17 anos. Fazia o que era correto, não tinha nada de errado com ele. O problema foi ter contado para seus irmãos o sonho, né? Aí começou todo o problema dele. Aí está lá ele, sendo vendido como escravo, para uma caravana de ismaelitas que ia passando, e aquela caravana leva ele lá para o Egito. Naquela época, como até hoje ainda, né? O Egito ele é um lugar de idolatria. Não sei se você conhece alguém que já foi para aquela região, né? Você tem alguém que você teve algum tipo de experiência para dizer, eu tive uma visão, né? Mas se você estudar documentário, se você estudar, vai lá no YouTube, você pode pesquisar cultura egípcia no passado e cultura egípcia de hoje. É quase a mesma coisa, não mudou quase nada. Os parâmetros são parecidos daquela época de José para os dias de hoje. A idolatria era algo que prevalecia naquele lugar. Eles tinham uma cultura totalmente idólatra. Eles tinham lá, né, objetos pelos quais eles tinham o costume de reverenciar. Pessoas, coisas, que eles tinham o costume de estar ali fazendo algo como se aquilo fosse o salvador deles. E o José vinha de uma cultura, né, onde ele vinha debaixo de uma herança patriarcal de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você fica imaginando o choque de realidade que ele vai ter agora. O preço do sonho que nós temos, ele é alto a ser pago. E agora ele ia passar por um período estranho da vida dele. Ele ia estar num lugar que ele não queria, ele ia ter que fazer coisas que ele nunca pensou que iria fazer, e ele ia ter que ser submetido a coisas que ele nunca imaginou na cabeça dele que ele teria que passar. Acho que todos nós já tivemos uma situação assim parecida. Quem é mais jovem talvez ainda não. Talvez ainda passe por esse processo, porque faz parte. Não é que Deus não esteja com você, mas faz parte do processo. Alguém já teve que sair de casa para cedo ainda, né? Tomar de conta de gente da família, ainda jovem. Muita gente passou por isso. Conheço casos que a pessoa tinha lá os seus 15 anos de idade, ele teve que sair de casa para trabalhar, para sustentar os irmãos, porque o pai tinha morrido, ou a mãe já não era inválida para o trabalho, ou coisa parecida. E a pessoa teve que passar cedo por um processo doloroso. Teve gente que teve que sair de casa por conta de uma situação ou de outra e foi morar em outro lugar totalmente diferente do que ela imaginava que fosse, que ela viveria um dia aqui. E ela passa por esse processo. Ela passa por esse processo de mudança. O sonho requer isso, às vezes algumas mudanças. Eu vou para lugares que eu nunca imaginei que um dia eu iria pisar. Eu comento de mim mesmo, né? Nasci no interior, numa cidadezinha, um povoadozinho pequeno da minha cidade. Eu nunca imaginei que eu sairia da minha cidade. Quanto mais vim para cá fazer obra, quanto mais conhecer lugares que eu já tive a oportunidade de conhecer pelo ministério. E muitos outros que ainda vou conhecer um dia. Diga amém. Abençoa a minha vida aí, um dia vai acontecer, né? Mas perceba você, tem coisas que a gente nunca imaginou que viveria. E sair do seio da família, ir para um lugar distante, sem saber o paradeiro, né? É uma coisa fácil ou uma coisa assim? É simples de acontecer. Nunca foi fácil. Me lembro, eu com moleque com 18 anos, eu saí da casa dos meus pais para vir para cá. A primeira semana eu fiquei no corredor de trás ali todinha, a primeira semana. A mãe ligava, ei meu filho, como é que tá aí? Tá bem, mãe.
Eu não estava bem coisa nenhuma, eu estava doido para voltar. Né? Só foi melhorar depois da primeira semana. Depois da primeira semana eu tive uma oportunidade, fui para uma comunidade nossa no bairro, né? Foi no Santo Antônio. Aí comecei a pregar, tinha umas 30 vozinhas na igreja de vozinha, né? Não tinha nem um jovem, só era o de jovem, né? Que era o pregador. E ali comecei a trabalhar, ali comecei a abrir a mente, né? Aquela mente que estava fechada, que não imaginava que seria assim. Te imagina outra coisa, né? Quando Deus dá o sonho, quando Deus dá o propósito, a gente pensa, vai ser tudo fácil, eu vou chegar, vai ser desse jeito, vai ser assim. E não foi assim. Teve muitos percalços que a gente nunca imaginou, nunca vou fazer isso na vida. Eu tive que trabalhar num local que eu imaginei, eu não vou trabalhar nesses lugares assim, eu vou fazer só a obra de Deus. Eu tive que trabalhar num lugar que eu tive que passar por uns perrengues daqueles. E faz parte do processo. Tinha dia que eu olhava, meu Deus, que diabo é que eu estou fazendo aqui? Mas faz parte do processo. Nunca imaginei. Vou lá fazer sucção de fossa? Nunca imaginei. Mas tem que fazer o quê? Passar pelo processo. Vou para lugares que eu não queria ir. Vou fazer coisas que eu nunca imaginei que um dia faria. E no caso dele era mais difícil ainda. Porque ele olha para trás e ele pensa, meu pai não sabe para onde eu vou? Eu não sei se um dia eu vou voltar a ver o meu pai novamente. Meu pai pensa que eu estou morto. Imagina a dor que ele sentiu. Imagina a dor que o Jacó, o pai dele, sentiu quando os irmãos trouxeram a túnica dele ensanguentada, que os irmãos mataram um animal lá, melaram a túnica de sangue e disseram, aqui o sangue do José, algum animal deve ter comido ele. O velho Jacó olha para aquilo, o filho que ele amava, ele deve ter caído como? Nos prantos. Chorado, até dizer já chega. Até não ter mais expressão. Meu filho está morto. E o José, estou indo para cá escravo, vou para um lugar que eu não sei, não conheço ninguém, não tenho ideia do que seja lá. E eu não sei se um dia mais eu vou ver meu pai. Não sei se um dia eu vou ter o prazer de olhar meu irmão Benjamin, o mais novo, que é filho da mesma mãe comigo, que minha mãe morreu no dia que ele nasceu, porque o Benjamin nasceu, a Raquel morreu, né? Ela morre lá, o menino fica vivo, ela morre no parto. Aí ele já não tinha mãe. Agora ele olha para trás e pensa, não tenho mãe e também não tenho meu pai. Meu irmão mais novo também não está comigo. Eu estou sozinho. Fui rejeitado pelos meus próprios irmãos. Imagina o que passa pela cabeça da pessoa. Nos dias de hoje viria um problema chamado depressão. É ou não é? Se fosse hoje, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, ora bem, ora sobressaltado. Mas ele teve que lidar com tudo isso. Tanto é, na continuação do versículo, você vai dizer assim, ó, e José foi levado ao Egito, terra distante, onde ele não conhecia, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que o tinham levado lá. Versículo 2. E o Senhor estava com quem? Isso aqui é um detalhe interessantíssimo. Porque naquele lugar difícil, onde ele nunca imaginou que iria um dia, onde ele não tinha nem noção do que era isso, ele estava lá naquela situação, mas a Bíblia diz que Deus era com ele. Nós temos que tirar da nossa cabeça uma séria ideia que muita gente tem. Eu estou passando por alguns momentos, só pode ser o diabo que está na minha vida. Não, não é o diabo que está na sua vida. Amém, gente? Tem que quebrar esse negócio religioso aí. Que se eu estou passando por uma luta, Deus não está comigo. Muito pelo contrário. Você vai estar no meio da dificuldade e Deus vai estar do seu lado. Amém? Vai se cumprir a palavra que diz, não vai ser o fogo que vai me queimar, não vão ser as águas que vão me submergir. Nada disso poderá me separar do amor de Deus. A espada não são as complicações da vida, não são adversidades, nada disso me separará do amor de Deus. A Bíblia continua deixando muito claro que o Senhor estava com José. Estou passando por um tempo difícil, estou sendo levado para onde eu não queria, o meu sonho está muito pesado. Tive aquele sonho, mas o negócio está muito pesado, vou desistir do meu sonho. Não, continue porque Deus é com você nesse processo. Amém, gente? Continua porque Deus está contigo. Pastor, estou passando por umas lutas, é uma dor, é uns problemas de saúde, eu descobri uns problemas dentro de casa, aí lá na empresa as coisas também não estão legal, tem dia que o salário atrasa, e tem dia que é uma dificuldade assim, assado. Continue firme no seu sonho, Deus é com você. Amém, gente? Deus é com você. Na continuação ele diz, e foi varão próspero.
Mas peraí, José não era um escravo? Como é que um escravo se torna uma pessoa próspera? Né? Como é que um escravo se torna uma pessoa próspera? A resposta é bem em cima. O Senhor estava independia de recurso financeiro. Amém, gente? A prosperidade de José e dos sonhos deles independia de ter recursos no bolso ou não. Ele já tinha uma cabeça e já tinha um sonho. E ele já era próspero antes de algo chegar até ele. Antes dele se tornar governador. Porque ele chega lá na casa lá e ele era uma pessoa comum. E estava na casa do seu senhor egípcio. Estava lá servindo. E a gente já comentou isso aqui algumas vezes. Quando a pessoa que era escrava, ela era comprada por algum senhor, né, ele não entrava diretamente na casa. Ele ficava na parte externa. Trabalhava externamente. Até ele adquirir uma certa confiança. Até ele ter os senhores iam observando, esse rapaz aqui é diferente, ou esse aqui não dá para confiar. Então eles tinham aquela observação diária, e foram observando, esse rapaz é diferente. O José já era próspero, gente. A prosperidade está aqui, ó. Amém? Não está no bolso. Tem gente que tem muito recurso no bolso, mas não consegue fazer nada com isso. E já tem gente que não tem nada aqui, mas aqui ele já tem tudo ligado a Deus. Aí quando ele recebe um pouquinho, ele já começa a projetar, já começa a determinar as coisas no seu devido lugar, e as coisas começam a fluir na mão dele. Sem nenhum recurso, a Bíblia fala que ele já era próspero. Versículo 3, vamos lá. Versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, ele era observado. Diga, ele era observado. Amém? Diga, eu também sou observado. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que fazia o Senhor prosperava onde? Na sua mão. 4. José achou graça aos seus olhos e fazia o quê? E o serviam. É um comentário interessante, eu já comentei isso uma vez, acho que 2 semanas atrás, e eu vou comentar novamente. José achou graças aos olhos do seu Senhor. O que é achar graça? Ele estava sendo observado e ele estava sendo aprovado por aquilo que ele estava fazendo. Ele estava sendo observado e ele estava sendo aprovado por aquilo que ele estava fazendo. Ele era uma pessoa que demonstrou competência. Porque tem muita gente, não, porque eu sou de Deus, Deus tem que me abençoar. Deus tem que abençoar só porque você está aqui? Não é assim que as coisas funcionam. O José estava lá, mas ele era um destaque. Glória a Deus. Ele demonstrava competência. As coisas chegavam na mão dele, ele sabia muito bem como lidar com aquilo. Ele era competente naquilo que ele tinha para fazer. Nós temos que, às vezes, entender que não é só porque eu estou aqui que Deus é obrigado a me abençoar. Se esse entendimento não se abrir, nada pode acontecer. Por isso que tem muita gente que passa tempo, às vezes desanima da fé e retrocede. Porque ele tem aquela ideia, já estou aqui há tanto tempo, não acontece nada comigo. É a mesma ideia que o irmão do filho pródigo tinha. Lembra do irmão do filho pródigo? O que ele disse para o pai dele? Meu pai, eu estou aqui há tanto tempo. Você nunca me deu um cabrito para me comemorar com meus amigos. Fazer uma festa com ele. Esse teu filho aí que gastou toda a herança, foi embora. Agora ele volta e você dá uma festa para ele? Ele disse, meu filho, tudo que tenho está na tua mão. É teu, desfruta. Em outras palavras, desperta, abra a mente, está à tua disposição. Seja competente para desfrutar disso. Aí ele vai e joga a culpa no pai, como se o pai fosse o culpado. Infelizmente, pessoal. Está tudo na tua mão. Se você quiser, você pode desfrutar. Glória a Deus, gente. Os sonhos que Deus nos deu estão à nossa disposição. Vai depender de quê? Vai depender da nossa vida. Vai depender se eu quiser também. Se eu não quiser, Deus me dá o sonho e depois ele aborta. Ou eu aborto, Não é Deus. Deus dá o sonho e deixa. É seu. Agora, se você não quiser, ele faz o quê? Ele vai se abortando automaticamente. O José demonstrou. Não queria estar aqui. Não queria chegar a esse lugar, ser escravo. Mas já que estou aqui, vou fazer isso aqui com excelência. O sonho que eu tinha, eu sonhei quando estava lá com os meus pais. Quando ele vai acontecer, eu não sei. Mas eu continuo acreditando nos sonhos. Amém, gente? Eu continuo acreditando nos sonhos que Deus me deu. Vou ficar firme.
E ficou. Aí voltemos lá, para onde estávamos, né? Agora Gênesis 39. Ainda, né? 39, versículo 9. Você viu que ele estava crescendo. E o diabo, ele é assim, pessoal. Quando ele vê que você está desenvolvendo, quando ele vê que a sua fé está ativa, você está pegando fogo na fé, aí ele não vai parar, ele não vai achar isso legal. Ele vai usar algum artifício, algum meio, para que ele possa tentar nos barrar. Como eu falei no início, nunca vai ser fácil realizar o sonho. 39 é o capítulo, versículo 9. Diga graças a Deus. Diz assim a palavra. Ele foi tentado, né? José foi tentado, a mulher do Potifar. Aí disse o Potifar, ninguém é maior, disse o José no caso, ninguém é maior do que eu nessa casa. E nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e faria o quê? E pecaria contra Deus? Como eu falei para você, ele estava crescendo. Chegou lá, ele não queria ter passado por aquele lugar, ser escravizado no Egito. Mas tudo bem, já que eu estou aqui, vou fazer o meu melhor. Começa a desenvolver, aí o diabo começa a tentar ele. A mulher do faraó ficou 40 dias, não foi só um dia, a Bíblia relata aqui de um momento, que foi o momento em que ela pega a túnica dele. Mas ela ficou 40 dias ininterruptos, todos os dias. José, José, e chamava ele, e José fazia o quê? Fugia. Até que chegou esse dia aqui que o negócio apimentou. A ponto de ela conseguir tirar toda a túnica dele. O negócio apertou. Como ele viu que o negócio estava sério, ele deixa a túnica com ela lá e não tocou, não pecou contra Deus. Ele disse, eu não faria este mal e nem pecaria contra Deus. Só que nas mãos dela ficou uma prova contra ele. E é aquela coisa, entre a esposa e o escravo, quem que o homem vai acreditar? A esposa, é óbvio. O cara é um escravo, está perto dele há pouco tempo. A mulher já está com ele há quanto tempo? Ixi, eu não sei, mas era muito tempo já. Não era de uma hora para outra. A probabilidade de acreditar em José era mínima. E tem gente que às vezes não sabe vigiar nisso. Às vezes nós estamos em lugares, em situações, que nós estamos chegando, recentes. As pessoas vão olhar para a gente de que forma? De ponta de olho, até criar uma certa confiança, vai demandar tempo. Não é de uma hora para outra. Me recordo muito bem quando eu cheguei aqui. Vixe, para me deixar você chegar ali naquela recepção ali, você veio do interior, menino de dentro do mato, ninguém te conhece, né? Não me deixavam ficar na recepção. Por quê? Porque lá entra recursos. Lá entra recursos, não deixavam. Aí depois o tempo vai passando, a gente vai ficando confiável, aquela coisa toda. Aí é que vão te liberando para alguma coisa. Aí é que vão começando a liberar, a te dar oportunidades. Hoje, graças a Deus, é tudo aberto e tudo, graças a Deus, transparente. Mas no início nunca foi fácil. Né? Você chega em um determinado lugar, você começa ali a exercer sua função. As pessoas começam a olhar para você desconfiado, fica observando. Você faz tudo certinho, mas no final do dia eles vão lá olhar para ver se está tudo certo mesmo. Eles ficam lá. Até pegar confiança, demanda tempo. E o José aqui estava na corda bamba. Eu falei uma vez aqui, ele estava com a consciência limpa. Limpa, não fiz nada de errado. Minha consciência está em paz. Mas existe uma acusação contra mim. E eu não tenho como me defender. Porque imediatamente ele foi preso. Outra dor que ele vai ter que passar. A da prisão. Eu falei, o sonho tem um preço, né? E aquele sonho estava custando muito caro. Mas vale a pena. Amém, gente? Vale a pena. Você está sonhando com muita coisa. Tem um sonho, pastor, é ver minha família no altar. Você pode ter certeza. O preço vai ser pago. E não vai ser barato, não. Vai ter dia que você vai estar orando pela pessoa e ela vai estar querendo lhe matar. É ou não é verdade? Você está orando lá pelo familiar. Oh, Deus, salva minha irmã. Meu irmão, eu quero ver ela renovada. Ela buscando a Deus junto comigo. E ela vai estar com a espada querendo me matar. Porque ela acha que eu estou indo contra ela, que eu não gosto dela. Porque eu reclamei que aquela atitude dela foi errada.
porque a vida que ela está levando eu não concordo. E ela quer matar a gente. Ela não entende que a gente está orando por ela para ela ser salva. As pessoas só entendem o contrário. É um preço alto a se pagar. E nunca foi fácil. Porque se fosse fácil, estava todo mundo aqui orando por todo mundo da família. Eu amo minha tia, por mais que ela me jogue praga. Né? Se fosse fácil, todo mundo falaria isso. Não é fácil. Agora ele está lá, preso, acorrentado. Meu Deus, o que vai ser de mim a partir de agora? Agora que eu estava melhorando, agora que eu estava conquistando uma confiança, vem esse baque para mim. O que vai ser de mim? Se fosse Chapolin Colorado, quem poderá me defender? Né? Quem que vai fazer alguma coisa por mim? Ele só tinha Deus, gente. Ele não tinha ninguém. Ele não tinha nenhuma voz, nenhuma pessoa que pegasse pela mão dele e dissesse, ó, eu vou te ajudar, eu vou te defender lá, você é teu advogado. Não existia. Hipótese zero. Estava sozinho, literalmente. E agora, o que vai ser de José? Capítulo 40. Versículo 23. Capítulo 40, versículo 23. Está vendo como o preço do sonho é alto? 40, versículo 23. Vamos ler? O que diz a palavra aí? E o copeiro mor, porém, não se lembrou de quem? De José. Antes fez o quê? Você vai recordar que nesse capítulo 40, ele estava preso ainda naquela situação. O copeiro e o padeiro também foram presos. Daí em 3 dias, um seria enforcado e o outro seria restituído à sua posição. Ele interpretou o sonho. E como ele interpretou, aconteceu. No caso lá do padeiro, o padeiro foi morto e o copeiro foi restituído o seu cargo para trabalhar na casa do faraó novamente. Aí está lá o José. Ele falou, ó, quando você estiver lá diante do faraó, você faz o quê? Você lembra de mim, por gentileza? Não esquece que eu interpretei teu sonho e que eu estou aqui, que ele também pode me restituir. Pelo menos como funcionário da casa. Eu quero voltar a trabalhar lá novamente. Eu estou preso injustamente. Só que a Bíblia fala que o copeiro, quando está diante do faraó, ele faz o quê? Esquece de José. Nós vamos passar pelo esquecimento das pessoas. Vamos passar. Eu sempre comento para as pessoas. Às vezes filho esquece da própria mãe. É ou não é verdade? Tem mães aí que às vezes são chateadas com os filhos. E elas estão certas. Não estão erradas não. Porque esquece. Teve uma vez que uma pessoa, ô pastor, vocês nem lembraram de mim. Eu digo, ô minha irmã, me desculpe. Realmente, não lembrei. Aí é maldade da minha parte. Tem dia que minha mãe manda mensagem. Ô meu filho, nunca mais tu mandou uma mensagem, eu decidi mandar. Fazer o quê? É o ofício, né? A responsabilidade é alta. Se eu pudesse, todo dia das mães eu estava lá com ela. Eu pago a passagem e quero trazer ela. Ah, não gosto da cidade, gosto de ficar no interior mesmo. Então tá bom. Se ela tiver um tempinho disponível, a gente vai. Mas eu não posso largar o ofício aqui para voltar lá, né? Quando eu posso, quando eu tenho os dias de folguinha, eu vou lá. Mas se não, não tem como. Mas eu pago a passagem. É porque não quer vir. É outra questão. Eu já me justifico para ela assim. Se eu pudesse, eu estaria aí. Mas toda semana eu faço 1 ou 2 ligações. Às vezes, é uma das coisas que a gente tem que entender e saber lidar com isso. Às vezes o marido esquece da esposa. Tem gente que sai de manhã, está dormindo. Quando volta de noite, está dormindo também. É ou não é? E durante o dia não mandou nem um bom dia. Você almoçou? Às vezes pergunta para um amigo. Amigo, você almoçou? Mas não pergunta para o cônjuge. É triste, né? Mas é uma realidade. O José estava contando que ele fosse lembrado agora. E não foi. Às vezes nós pensamos, alguém vai lembrar de mim, vai falar com fulano de tal, vai me dar uma oportunidade. Ele é gente boa. Sabe que eu sou o cara de caráter. Ele vai me dar uma oportunidade. E não dá. Às vezes passa para outro. Mas a gente nem é lembrado. O Davi passou por isso, você lembra muito bem. Está lá o pai dele. O profeta Samuel chega na casa e diz, olha, Jessé, Deus me mandou vir aqui e disse que aqui eu vou ungir um rei para Israel, dentre os teus filhos. Aí ele apresenta primeiro Eliabe. Eliabe chega todo bonitão assim, igual eu, né? Aí ele olha para eles e Deus mostrou aqui que não é isso aí não. Para mim que era. Eu ia inclusive ungir ele, mas Deus falou que Deus não olha para o coração, não olha para a aparência, Deus olha para o coração, não é ele não.
Tem mais algum? Tem o Aminadab. Coloca o Aminadab na frente dele. Ele olhou, rapaz, também não é tu não. Agora tem um terceiro, quem é o Samar? Ih, rapaz, nesse abestado aí também não. Largou o Samar de lado. Tem mais 3 ainda. Passou os 6, 7. Não é nenhum desses. Tem mais algum, Jessé? Lembra da Chiquinha? Tem. Tá lá cuidando das ovelhas no pasto. O Davi tinha sido esquecido, gente. O pai dele, nem tinha lembrado dele. Essa é uma dor que a gente tem que entender que vamos passar por ela. Vai passar por ela, não tem jeito. Eu não queria que fosse assim, eu também não. Queria que todo mundo lembrasse da gente direto. Rapaz, preparei um churrasco lá em casa, lembrei de você. Maravilha. Quanto é que eu posso comprar de carne para ajudar aí, para levar? Vou levar 1 quilo. Não, se preocupe não, pode vir. Ainda traz a sogra, a cunhada, traga a família toda. Né? Mas não é assim. Não vamos ser lembrados assim. Tem horas que vai estar escondido. Nós vamos estar escondidos. Tem horas que nós vamos estar escondidos. Vão esquecer da gente. Mas você fica em paz. Deus está no controle. Amém? Quem vai lhe apresentar para o propósito não vão ser as pessoas. Vai ser Deus. Amém? Quem vai lhe apresentar para o propósito não são as pessoas. Vai ser Deus. Aí vamos pular um pouco mais. Vamos para frente. Gênesis 41. Você sabe que depois daquele dia, o José ainda passou mais 2 anos preso. Poxa, ele se esqueceu de mim. Não poderia ter se esquecido. Ele fica mais 2 anos ali ainda. A dor da espera, né? Capítulo 41, versículo 39. Vamos para a parte final. 41 é o capítulo, 39 é o versículo. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que... Isso aqui gera um desfecho. Porque ele passa mais 2 anos, como eu falei agora há pouco, ainda preso. Aí o faraó tem um sonho lá. Aí depois de muito tempo ele é lembrado. Tem um rapaz que interpretou meu sonho, ele vai interpretar o seu também. Aí ele vai lá, chega diante do faraó, o faraó olha para ele. Tu interpreta sonho mesmo? Interpreta, pode me mandar. Porque primeiro vieram ali umas 7 espigas de milho que estavam cheias. Aí depois vieram umas espigas de milho vazia, murcha, e engoliu as cheias. Aí depois eu sonhei que tinham 7 vacas bem gordinhas, né, cheia de leite, toda novinha, tudo fazendo bonitinho lá, no pasto. Aí do nada elas são engolidas por 7 vacas magras. O que significa esse sonho? Aí o José falou: olha, os 7 primeiros anos são 7 anos de fartura, prosperidade. As coisas vão prosperar em abundância. Aí depois vão ter 7 anos de seca. E aí só precisa encontrar alguém que seja responsável, que seja capaz, né? Lembra do que eu falei agora há pouco, né? Sobre a competência? Alguém que é competente para colocar as coisas em ordem e depois, quando chegar o tempo da seca, nós estejamos abastecidos. Não só nós, mas como aqueles que vierem comprar da gente. Ele falou isso. Aí o faraó olhou para um lado, olhou para o outro e, rapaz, não tem ninguém mais inteligente do que tu, não. É você, Deus deu para ti, então você que vai ser o governador. Aí o José olha para aquilo e deve ter imaginado. Quanta luta eu passei até chegar até aqui, né? O preço foi caro, foi ou não foi? Mas a responsabilidade era máxima agora. Entenda que quanto maior é as dores, maiores são as lutas, maior é o propósito que existe por detrás disso. Tem gente que às vezes fica triste, chateado, porque tanta luta comigo, é porque por detrás da sua vida tem um propósito muito grande, meu amigo. Não pense que vai ser de uma hora para outra. Porque sonhos grandes, uma estrutura grande, ela requer um alicerce muito maior. Um edifício de 30 andares, ele precisa de uma estrutura muito boa, de um alicerce muito forte, para ele comportar os 30 andares. Agora,
Se nós quisermos alguma coisa mais simples, uma estrutura simples já vai ser suficiente para segurar uma casinha básica. Agora, se eu quero ser um edifício bem alto, eu posso ter certeza de uma coisa: eu vou ter que pagar um preço mais alto. Sempre foi assim, desde a criação. Desde a criação até os dias de hoje. Os preços sempre foram altos. Inclusive o nosso Salvador pagou um preço muito alto para que eu e você hoje estivesse aqui, tendo liberdade. Tendo liberdade de poder adorá-lo. No mundo espiritual, nosso adversário não pode nos interromper, a não ser que cometemos pecados, vivemos na prática dele e abandonemos a fé. Aí o inimigo tem total liberdade. Mas fora isso, nós estamos ligados a Deus. Amém, pessoal? E tem tudo para a obra de Deus ser confirmada na nossa vida e também na nossa casa. E assim ele vai fazer. Amém? José teve que enfrentar a inveja e a rejeição. Ele teve que enfrentar lá o fundo do poço, como nós observamos, que era para matar. Ele teve que enfrentar lá esses lugares estranhos, que ele nunca imaginou que um dia ele iria. Idolatrias. Tinha muita coisa lá que era para servir e que ele não se inclinou a isso. Ele teve que passar por uma prisão injusta. Ele foi esquecido pelos homens, mas chegou o tempo de Deus se lembrar dele. Glória a Deus. E vai chegar o tempo de Deus se lembrar de você. Tem sonhos que vão se concretizar e nós não abrimos mão disso. Glória a Deus. Guarde isso no coração hoje. Minha vida é um edifício muito grande. Tem muita coisa para acontecer através da minha vida. Então se prepare para os baques aí. Não serão poucos. Eu sempre comento para o pessoal. Tem uma obra muito grande para acontecer em mim e através de mim. Então o tempo de preparação para mim vai ser muito maior do que para muitos outros. Eu já tive a noção clara disso. Até hoje eu guardo isso comigo. Tem pastor que passa aqui 1 ano, 2 anos, ele é liberado para uma missão. Eu já estou há 12 anos e eu estou me preparando. Glória a Deus. Eu sei que existe algo muito maior. E eu não abro mão de esperar. Não abro mão de me preparar. Porque quando chegar, eu tenho que ter estrutura para responder à altura. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Aleluia.